Bom dia, amados, paz no nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo que Ele jorre sobre nós bênçãos de conforto, de paz, de saúde e muita prosperidade. Que Ele também nos ajude, acrescentando muita sabedoria para entendermos a palavra de Deus e a sua verdade e aplicá-la em nossas vidas. Hoje é dia de comparar dois evangelhos e nós vamos comparar Marcos e Lucas. Os dois evangelistas pregavam para os gentios, porém eles não estavam juntos, eles estavam em audiências separadas. O livro de Marcos foi escrito entre os anos de 50 e 60 depois de Cristo, já o livro de Lucas nos anos de 60 depois de Cristo. Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Marcos 1:21. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Lucas 4:31. Aí nós vamos ver que o local onde Jesus estava era Cafarnaum. Eles foram para Cafarnaum. Então ele desceu a Cafarnaum. Aqui foram está no plural e aqui ele desceu a Cafarnaum no singular. Veja aí que nessa comparação nós chegamos à conclusão que Jesus não foi para Cafarnaum sozinho. Ele foi na companhia de alguém que nós vamos ver em seguida. E Cafarnaum era uma região mais baixa, por isso que Lucas está dizendo que ele desceu. E quando ele estava em Cafarnaum, quando chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. E aqui está dizendo que Cafarnaum pertencia a uma cidade da Galileia. E no sábado Jesus começou a ensinar, mas colocou quem que ele estava ensinando? O povo. Ora, se Jesus estava ensinando o povo, significa que não era só os judeus. Então nós sabemos que Jesus estava naquela área pública da sinagoga, onde havia gentios, judeus, uma mistura muito grande de pessoas. Nazaré era tida como uma cidade muito pobre e Cafarnaum uma cidade pesqueira, mais influente. E Jesus lá estava pregando na sinagoga. De onde surgiram as sinagogas? As sinagogas existiam desde por volta do ano de 580 a.C., na época do cativeiro na Babilônia. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Marcos 1:22. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Esses dois versículos são quase que iguais, porque todos ficaram maravilhados com o ensino de Jesus. Mas daí fala o porquê, porque Jesus ensinava como alguém que tem autoridade, porque falava com autoridade. Veja que falar como alguém que tem autoridade significa que, por exemplo, um médico, ele tem autoridade no assunto da medicina porque ele é especializado naquilo. Então, ele vai falar com a autoridade de um médico. Agora, Jesus, ele é quem está falando sobre a Boa Nova, ensinando a Boa Nova. Então, ele tem autoridade sobre a Boa Nova.
Ele tanto ensinava como falava. Para quem queria aprender, Jesus estava ali ensinando. Para quem estava apenas ouvindo, Jesus estava falando. Essa questão de autoridade, a gente tem que tomar muito cuidado naquilo que diz respeito ao pregador, que eu vou explicar em seguida. E não como os mestres da lei, que Jesus contrasta os mestres da lei daquela época, porque os mestres da lei, eles eram sábios, eles tinham certa autoridade no Antigo Testamento, mas não era a autoridade de uma pessoa que escreveu a lei, porque quem escreveu a lei foi Deus. Então, os mestres da lei não tinham o mesmo tipo de autoridade de Jesus, que, além de dominar todo o Antigo Testamento, ele estava ali reforçando, complementando o Antigo Testamento, trazendo o novo com uma nova aliança para todos. Bem no comecinho do Evangelho de Jesus, depois que ele havia recrutado os apóstolos, ele mudou-se para Cafarnaum. Por quê? Porque ele não era bem recebido em Nazaré. Então ele passou a fazer a sua residência permanente em Cafarnaum. E lá ele estava pregando numa sinagoga. Jesus sempre pregou em sinagogas. Nós já estudamos no passado que a sinagoga está dividida em alas. Lá tem alas, por exemplo, dos judeus, tem ala dos gentios. Então, aqui os evangelistas não estão explicando em que ala Jesus estava. Aí diz a palavra que Jesus pregava com autoridade. Essa autoridade de Jesus contrastava com a autoridade dos judeus, porque os judeus pregavam sobre o Antigo Testamento, principalmente sobre a lei do Torá. E Jesus veio e ele pregava sobre o reino de Deus em geral. E Jesus era direto e, ao mesmo tempo, ele pregava com muito amor, muita caridade, incluindo a todos, aquilo que era um contraste com os judeus, porque os judeus, eles se sentavam na sinagoga numa posição autoritária, eles ditavam normas, regras para o povo. Leitura de Tito 2,15. Ensine essas coisas e encoraje os irmãos a praticá-las. Corrija-os com autoridade. Não deixe que ignorem o que você diz. Eu quero falar sobre essa questão de autoridade nos dias de hoje, porque muitos pregadores acham que essa autoridade seria usar a sua autoridade de pregador, de pessoa que está levando o evangelho, para colocar o seu irmão contra a parede, acusando-o do pecado. Mas veja que não é isso que está falando o evangelho de Deus. O evangelho está falando sobre a autoridade de Cristo, corrigir a pessoa com a autoridade de Cristo. O que significa isso? A gente vai mostrar a palavra para a pessoa, a gente vai evangelizar a pessoa, não acusar, mantendo o nosso amor muito grande pelo pecador e também tendo em mente que nesse amor pelo pecador, nós queremos ensinar-lhes o Evangelho para que eles mudem as suas atitudes por eles mesmos e venham de encontro ao Pai através de Jesus Cristo. É isso aí que está falando sobre a autoridade. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou, Marcos 1:23. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força, Lucas 4:33.
Justo naquele momento. Que momento é esse? O momento em que Jesus estava falando. Significa que o demônio interrompeu Jesus. E o local era a sinagoga. E o demônio estava em um homem, o homem estava possuído desse demônio, que também Marcos chamou de espírito imundo. Espírito imundo também está dizendo aqui em Lucas, de um demônio, de um espírito imundo, que é a mesma coisa. Por que Lucas usou demônio e espírito imundo e Marcos apenas espírito imundo? Porque Lucas, ele era um médico e ele gostava de colocar detalhes ali. As pessoas daquela época não gostavam de usar a palavra demônio, então eles falavam espírito imundo. Mas espírito imundo e demônio é a mesma coisa. Com toda a força. Aí também é Lucas como médico escrevendo o lado emocional, que ajuda muito a gente entender que esse espírito imundo, ele não era dócil, mas ele era um espírito muito arrogante que queria de qualquer forma parar Jesus. Mas o que é o espírito impuro? Espírito impuro é o mesmo que Satanás, é o mesmo que o demônio. As pessoas chamavam de espírito impuro, por quê? Por causa do medo. Como existe atualmente, bem poucas pessoas têm o conforto de dizer diabo, Satanás, mas eles vão falar o anticristo, o maligno. E eu vejo nas redes sociais muitas pessoas usando o termo capiroto. É porque a pessoa quer suavizar. No meu caso, como pregadora, muitas vezes eu falo maligno, porque eu sei que muitas pessoas não gostam de ouvir a palavra Satanás ou diabo. Então veja, gente, que nós não devemos ter medo desse ser de maneira nenhuma, mas nós temos que revestir a nossa couraça na fé, no Evangelho de Deus, e a gente está sempre sob a proteção de Deus, então nada pode contra nós, porque esse ser está debaixo do poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus estava lá pregando, de repente, em um certo momento, o espírito imundo gritou com toda a força do seu pulmão. Por que é que ele fez isso? Porque ele queria intimidar Jesus, queria derrotar Jesus. Então, quando vocês veem aquelas pessoas dando aquela gritaria, aquela coisa, geralmente não é o Espírito Santo. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o espírito maligno, ele se faz passar pelo cordeiro. E aí a gente entra em certas zonas muito escuras e de difícil retorno para o Pai. Apesar dele ter gritado com muita força, interrompido a fala de Jesus, ele não pôde vencer Jesus como nunca pôde. Mesmo quando o Satanás se juntou aos sacerdotes, aos escribas, aos romanos, levaram Jesus à morte na cruz, eles acharam que eles estavam derrotando Jesus, mas na realidade eles nunca fizeram isso, porque Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou de uma maneira tão esplendorosa que eles não tiveram condições de jeito nenhum de explicar essa ressurreição de Jesus. E inventaram histórias de toda maneira, mas não tinha como, porque Jesus ressuscitou em frente de pessoas, conversou com eles, foi tocado, porque ele estava no seu corpo glorificado. Então nós vamos ver que o Satanás nunca foi capaz de derrotar Jesus Cristo e nunca será, porque o Satanás está sob a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. E eles são chamados de espíritos impuros porque eles sentem satisfação, eles sentem prazer nessa impureza, em fazer o mal. É uma satisfação muito grande, porque
eles querem armar aquele laço para a pessoa depender dele, buscá-lo de alguma maneira, que é para possuir a pessoa. Então, nós temos sempre que rebater essas coisas dentro da palavra de Deus. Agora, uma coisa a esclarecer é que muitas pessoas pensam que porque a Bíblia está falando espírito impuro, deve ser o espírito de uma pessoa que morreu e era muito má aqui na terra, e daí esse espírito vem nos atazanar. Isso aí também não é verdade. O espírito impuro é o próprio Satanás. Mas por que é que não é verdade? Porque na Bíblia nunca diz que um homem é um espírito impuro. A Bíblia diz que o homem possui uma alma e possui também um espírito. São duas coisas totalmente diferentes. A gente possuir a alma, possuir um espírito não significa que a gente vai morrer. Se a gente é má, a gente vai ser o espírito impuro. A Bíblia não diz isso. Mas o que é que acontece com a gente quando a gente morrer, então? Vou ler para vocês Hebreus 9, 27. E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento. E daí Mateus 25, 46. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Em Mateus 12, 44. Então diz: voltarei à casa da qual saí. Ele volta para a sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. E vocês viram aí que não está dizendo que depois da morte a pessoa vai se tornar um espírito e vai vagar pelas casas. Não está dizendo isso, mas aquilo que vai visitar as casas e acha as casas arrumadas é o próprio Satanás. Quem é o Satanás? Satanás foi um anjo antes e depois se tornou um anjo caído por desobediência às leis de Deus. Esse é o Satanás, e não é um só, são vários, são falanges demoníacas. O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Marcos 1, 24. Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Então, aí os dois estão falando a mesma coisa. Novamente, Lucas está colocando uma ênfase no grito do demônio, esse A com exclamação ali, porque o demônio estava gritando dos seus pulmões aquilo para Jesus. Vieste nos destruir, a mesma coisa. Isso é porque está escrito no Antigo Testamento que Jesus viria, mas viria para destruir a todos os pecadores, a destruir os demônios, porque até João Batista confundiu a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com a segunda vinda dele. Então havia essa confusão que foi esclarecida no Novo Testamento. O Santo de Deus, veja que o demônio não estava mentindo. Os dois evangelistas estão dizendo que ele usou o termo Santo de Deus. Quer dizer que esse demônio conhecia Jesus Cristo muito bem e sabia que ele era santo. E esse espírito impuro, Satanás, pergunta para Jesus: viestes nos destruir? Vejam que esses seres, eles tinham conhecimento de quem é que estava à sua frente. Eles sabiam exatamente quem Jesus era e que Jesus tinha a capacidade de destruí-los. Como que eles sabiam? Por causa das profecias do Antigo Testamento e também a força de Jesus, essa autoridade, essa presença maravilhosa de Jesus Cristo não confundia ninguém. Na realidade, era algo que estava claro para o Satanás.
Então, muitas pessoas que estavam na terra ainda com atitude diabólica, eles não conseguiam ver esse lado iluminado de Jesus que até o Satanás via. Veja que coisa horrível, o não reconhecimento de certas pessoas da presença do Messias na frente deles. Aí nós vamos ver que o Satanás, nunca se esqueçam disso, está sob a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele não tem poder sobre nós, a menos que nós nos juntemos a ele através do pecado. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Marcos 1, 25 e 26. Jesus o repreendeu e disse: cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Lucas 4, 35. O demônio não estava falando nada errado, ele estava falando a verdade. Mas mesmo assim, Jesus o mandou calar imediatamente e sair do homem que ele estava possuindo. Isso é uma lição muito importante para nós que acreditamos em espíritos baixando em terreiro, falando com a gente, trazendo mensagem, se passando por pessoas que a gente conhece, é porque, apesar de estar falando a verdade, são artes demoníacos, é o demônio ali na nossa frente. Jesus o repreendeu, e aí o espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Lucas coloca outros detalhes, que o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem ferir. Esse sem ferir vem de encontro à especialidade de Lucas também como médico. Quer dizer, Lucas estava ali preocupado com a saúde mental e material também deste indivíduo que estava possesso, além de fazer o trabalho de Deus. Então, esse espírito imundo, segundo Marcos, ele sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. O ato da pessoa ser possuída, a pessoa tem um certo espasmo neurológico. Quando o espírito sai, esse espírito imundo sai do corpo da pessoa, é normal a pessoa cair da maneira que Lucas está descrevendo aqui. Mas felizmente esse homem não foi ferido. Provavelmente Jesus ali, protegendo ele, o salvou de qualquer problema com o demônio. Jesus repreende o Satanás e diz: cale-se energicamente a ele. E nós vamos ver que o Satanás deixou o corpo da pessoa de uma maneira tão violenta que a pessoa caiu. Mas veja que o Satanás não havia falado nada de errado. E nós vemos isso hoje em dia, pessoas que vão a certos terreiros, escutam coisa que é verdade, sim. Terreiros falam verdade, mas o problema de ir a terreiros, de ir em centros, é que o Satanás se mascara muito bem de cordeiro. E na realidade, quando eles falam que é alguém da sua família que está dando a mensagem, que é um santo, que é Jesus Cristo, nós temos que tomar muito cuidado, porque é o Satanás por trás disso. Isso aí não é bíblico de jeito nenhum. É o Satanás se disfarçando de uma figura santificada para armar toda aquela rede e te agarrar. Temos que tomar muito cuidado com isso, e esse exemplo de Jesus repreendendo o Satanás, mesmo estando falando verdade, é um exemplo para nós, porque Jesus não queria o testemunho de um ser tão horrendo para o seu ministério. Jesus queria a distância desse ser. E é aquilo que a gente tem que fazer. A gente não pode bater papo com o Satanás falando que a gente acredita em Deus.
Quem acredita em Deus não precisa de provas, mas vive em obediência, vive em aceitação, em harmonia com Ele, aceitando os seus desígnios. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. Marcos 1:27. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder e eles saem. Lucas 4:36. Eles estavam ali muito admirados, se perguntando um ao outro: que ensino é este? Porque eles começaram a ver sobre a autoridade e o poder de Jesus Cristo, coisa que eles não tinham visto ainda nos rabinos daquela época. Veja que alguns deles até tentaram se passar pelo apóstolo Paulo para expulsar o espírito maligno que estava em alguém. Mas o demônio se apossou deles. Eles não conheciam ninguém com essa autoridade. E daí também eles se perguntavam um novo ensino com autoridade. Que palavra é esta? Porque aquilo que Jesus Cristo estava ensinando é algo totalmente novo, muito diferente das profecias que eles estavam acostumados a receber de Deus pelos profetas no Antigo Testamento. Então, era normal esse questionamento e essa admiração por tudo aquilo que Jesus Cristo estava realizando dentro da sua autoridade e poder. E todos ficaram admirados, de boca aberta. A fama de Jesus começou a crescer cada vez mais. Essa fama trouxe a Jesus milhares de pessoas procurando a cura, mas essa fama também trouxe para ele a inveja e trouxe para ele a sua morte. E aí nós vamos ver que tudo isso estava predestinado a acontecer, mas o pecado não. O pecado não faz parte da predestinação, porque apesar de Deus ser onisciente e saber aquilo que vai acontecer aqui na terra, ele nunca foi e nunca será o comandante do pecado de ninguém. Então, muito cuidado aí. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Marcos 1:28. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Lucas 4:37. Essa notícia se espalhando é porque era algo assim muito novo, Jesus expulsando o demônio de alguém que com certeza eles já tinham tentado sem sucesso. Então, essa notícia também está ligada com a fama. E nessa notícia, nessa fama que se espalhou, apareceram muitos doentes que faziam filas para Jesus curar. E dentre esses doentes apareceram também os falsos profetas, os ciumentos, aqueles que estavam lá apenas para verificar e achar um erro naquilo que Jesus estava falando, arrumando armadilha para ele para o prender. E isso tudo, essa fama de Jesus, esse sucesso, levou ele a ser preso e a ser crucificado. E todo o motivo por trás disso foi principalmente o ciúme. Tudo isso espalhou pela Galileia, e aqui Lucas está falando região circunvizinha. É a mesma coisa, toda a região da Galileia é a região circunvizinha. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André, Marcos 1:29. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão.
A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Vocês se lembram do primeiro versículo que eu li? Marcos estava falando com o verbo no plural, se referindo a eles. Aí eu disse que significa que Jesus não estava sozinho. Então, logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João. Aqui estão as pessoas que estavam com Jesus. E daí Lucas continua omitindo, dizendo que Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. Mas aí o que acontece é que Lucas vai colocar a parte médica, que a sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Depois da pregação, Jesus foi em companhia de Tiago e João à casa de Pedro. E lá a sua sogra estava doente, algo que foi relatado apenas no livro de Lucas, porque ele era um médico. Pedro ou Simão era casado. Como é que nós sabemos isso? Por causa da sua sogra que estava doente. Então, com isso, nós temos o conhecimento de que um apóstolo do Senhor poderia ser casado. Simão, Pedro e André, eles eram originalmente de Betsaída, mas eles mudaram permanentemente para Cafarnaum. E a presença de Tiago e João na casa de Pedro apenas foi mencionado no livro de Marcos. Então vocês veem por aí que a gente comparando esses versículos cronologicamente, a gente descobre certas diferenças e é muito bom para o nosso estudo, porque a gente vai aprendendo mais detalhes sobre a passagem de Jesus aqui na Terra. Essa foi a nossa comparação de hoje. Apenas esses dois evangelistas estavam cronologicamente batendo e na próxima semana nós comparamos outros, na graça de Deus. Nunca tenham medo de presenças satânicas, de ideias satânicas, mas o importante, ao invés de ter medo, é a gente ter o hábito de viver e de ler e de praticar a palavra de Deus. Que quem está com Deus não tenha medo de dizer o nome, não tenha medo de estar num lugar em que a gente sabe que é um lugar de difícil presença. Por quê? Porque Deus nos protege. Então vamos orar por essa proteção divina e maravilhosa, pedindo que Ele nos banhe com o seu amor, com a sua justiça, com a sua segurança, para que a gente, onde quer que esteja, a gente esteja sob total proteção contra todos os inimigos visíveis ou invisíveis, na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos vocês, meus amigos. Muito obrigada pela sua participação e que Jesus multiplique as suas bênçãos.